Dando sequência à primeira semana de segurança pública, convidamos agora para desenvolver o tema O papel no município no Sistema Único de Segurança Pública, Letícia Paiva Delgado, que é graduada em Direito, advogada criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal. É mestra em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com a apresentação da dissertação intitulada O Município e a Segurança Pública, o processo de inserção do poder local no debate sobre gestão da violência urbana. Atualmente, é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, na linha de pesquisa Políticas de Segurança Pública e Administração Institucional de Conflitos. Ainda na Universidade Federal Fluminense, é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito, vinculada ao Departamento de Segurança Pública da Universidade, e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Violência e Direitos Humanos. Também é professora de Direito Processual Penal da Faculdade Docton de Juiz de Fora e de Criminologia e Políticas Criminais do curso de pós-graduação da PUC de Minas Gerais. Com a palavra, a professora Letícia Paiva Delgado. Tá joia. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao convite que foi feito pelo Sargento Melo e parabenizá-lo principalmente pela iniciativa da propositura de uma lei em que institui, no âmbito de Juiz de Fora, uma discussão tão importante como segurança pública. Mas eu não poderia também deixar de agradecer ao meu amigo Figueroa, que é secretário de Segurança Urbana e Cidadania, com quem, na verdade, eu compartilho já faz algum tempo todas as discussões relacionadas a um tema que, para mim, é tão incipiente quanto importante, que é justamente o papel do município na segurança pública e dentro de uma lógica agora que insere o município dentro do Sistema Único de Segurança Pública. E aí também, gostaria de cumprimentar as demais autoridades aqui presentes, a todas as pessoas que estão, na verdade, dando um tempinho para que a gente possa implementar uma cultura de discussão de problemas públicos em Juiz de Fora. Eu acredito que quando a gente parte da premissa de que é importante se institucionalizar, se criar uma semana para debater a segurança pública, é porque a gente reconhece não só a importância do problema, mas que nós estamos diante de algo que está em construção. E é justamente essa a finalidade principal da minha fala, auxiliar na construção de algo. Eu não tenho, na verdade, a maior sabedoria do mundo, eu tenho a minha percepção, eu analiso esses objetos pelo meu filtro, pela minha lupa, e, para isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco o porquê que eu debato esse assunto. O que me faz a compreender, na verdade, a segurança pública, pelo olhar que eu compreendo, e porque, na verdade, que isso me é uma temática extremamente cara. Eu sou de Juiz de Fora há muito tempo, embora eu tenha nascido em Belo Horizonte, eu cresci em Juiz de Fora, nunca saí daqui, e os problemas relacionados a Juiz de Fora me assolam, me deixam tristes, mas também me faz pensar em como agir positivamente. E com isso, formada em Direito, sempre dei aula de Direito Penal, Processo Penal, eu fui tentar um lugar para discutir as questões relacionadas à segurança pública em Juiz de Fora. E foi aí que eu fiz mestrado, eu sou mestra em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu consegui desenvolver uma pesquisa que é, na verdade, o embrião para tudo que a gente vai discutir aqui. Com uma pergunta muito simples: qual que é o papel do município na segurança pública? Essa pergunta, por mais simples que ela possa parecer, ela já traz para a gente 1 milhão de inquietações. E a primeira inquietação é justamente uma questão muito simples. Nós fomos criados, tá certo? Historicamente, dentro de uma lógica que nos ensinou, e por uma questão simples, de que segurança pública é uma coisa única e exclusivamente das instituições policiais.
E quando eu parto dessa premissa de que segurança pública é coisa de polícia, isso faria com que o município inicialmente entendesse o seguinte: se segurança pública é coisa de polícia, se a responsabilidade pela gestão das polícias militar, civil, pertence ao Estado, qual que é meu papel nisso? Né? Eu não posso mexer em folha de pagamento, eu não posso aumentar efetivo. Então, isso cria, em relação ao município, um discurso de imobilismo. Eu não tenho que atuar porque eu não tenho gestão em relação às polícias. De outra forma, eu poderia pensar num outro aspecto. Qual seria o outro aspecto? A Constituição Federal só me permite atuar na segurança pública através da criação e das instituições das guardas municipais. Então, isso cria para a gente quase que um lugar comum. O papel do município na segurança pública seria única e exclusivamente através das guardas municipais. Isso faz com que a gente não consiga usar positivamente a capacidade municipal para enfrentar questões que são do município, que estão relacionadas à segurança pública, mas que dependem de uma ação muito mais do que intersetorial, que é o que a gente vai debater aqui. Mas para que a gente possa chegar no ponto principal dessa discussão aqui, a gente tem que partir de algumas premissas. A primeira delas é que eu só discuto segurança pública porque eu discuto violência. Não é? Então, se eu penso em política de segurança pública, eu estou pensando o quê? Na forma através da qual o Estado, a sociedade civil, porque, como bem disse, né, o nome do seminário, Semana de Segurança Pública é responsabilidade de todos. Então, não estou falando de uma responsabilidade que pertence somente ao Estado, seja União, Estado e município. Eu estou falando de uma responsabilidade também da sociedade civil. Então, quando eu penso em política de segurança pública, enquanto a forma através da qual o Estado, a sociedade civil se organiza para enfrentamento e prevenção à violência, eu tenho, na verdade, a seguinte ideia: segurança pública e violência urbana são questões que estão essencialmente interligadas. E quando nós falamos da violência, nós estamos diante de um problema extremamente complexo. A violência não é um fenômeno simples. A violência não é um fenômeno que a gente possa compreender com uma única fala. A violência, ela tem N faces, N facetas e N variáveis. E é por isso que a primeira questão que eu gostaria, né, de apresentar para os senhores, e na verdade é mais uma questão de reflexão mesmo. Se a violência é um fenômeno extremamente complexo, as políticas de segurança pública, elas têm que dar conta da complexidade do fenômeno da violência. Consequentemente, é necessário que a gente construa uma cultura de planejamento, monitoramento, estudo e fiscalização dessas políticas de segurança pública, sob pena de nós termos o quê? Políticas de pouco sucesso, onde a única coisa que o Estado vai fazer é simplesmente o quê? Gastar dinheiro, às vezes por pautas, né, focadas por questões eleitorais, por questões, às vezes, né, de eleição, mas que não vão, a longo prazo, ter algum tipo de resultado. Então, o enfrentamento à violência, ele requer uma coisa que chama-se paciência, tá certo? E as políticas de segurança pública, elas demandam da gente uma certa paciência para que a gente consiga ver os seus resultados. E é justamente por isso que hoje eu venho apresentar para os senhores qual que é a premissa do Sistema Único de Segurança Pública, que é algo que nós, que discutimos violência, a gente já vem esperando há muito tempo como é que isso iria ou não ser instrumentalizado, porque ele parte da premissa de que eu preciso de, no mínimo, 10 anos para a implementação de um plano de segurança pública, né? Porque seria o tempo para que a gente pudesse avaliar os resultados disso. E partindo ainda dessa ideia de que a violência é um fenômeno complexo, a gente tem que entender também que a tarefa de pacificação do país ela é extremamente complexa, tá certo? Nós temos um país muito grande. Nós temos um país, na verdade, em que cada estado ele tem o quê? Singularidades. Ele tem especificidades regionais. Então, eu preciso de uma coordenação e integração de esforços em todas as esferas, né, da federação, mas coordenação e integração esta que consiga compreender o quê? A especificidade de cada local. E aí eu pergunto para os senhores, quem mais conhece a especificidade do local do que o prefeito?
Quem mais conhece a especificidade da cidade do que o gestor municipal? É justamente com essa percepção de que uma política de segurança pública, que pode ser exitosa no Rio de Janeiro, não vai ter o mesmo êxito, por exemplo, em Fortaleza ou, né, na Amazônia, é que você consegue compreender o seguinte: eu preciso de conhecer os problemas locais, para, a partir do conhecimento dos problemas locais, pensar a forma através da qual eu vou atuar. E aí, a gente começa a construir uma cultura, que não é de agora, é desde a Constituição Federal de 88, no sentido de que eu tenho que valorizar a proximidade. E como é que eu valorizo a proximidade? Trazendo um município, trazendo gestores locais, trazendo a sociedade através da criação de conselhos, tá certo? Para debater também os problemas. Tá? Então, isso é uma outra questão interessante. E um outro ponto também que eu gostaria de refletir com os senhores é que quando a gente discute sobre o papel do município na segurança pública, a gente está refletindo sobre um novo paradigma de segurança pública. Por que a gente está refletindo sobre a construção de um novo paradigma de segurança pública? Porque, na verdade, eu estou discutindo um paradigma em que a centralidade das políticas de segurança pública é o cidadão. Então, aí, né, fica, na verdade, um elogio. Eu já tinha falado sobre o próprio nome da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora. Porque o foco das políticas de segurança pública, ele deve ser o cidadão. Consequentemente, a ideia da cidadania, ela entra através de duas frentes. O cidadão como maior destinatário das políticas de segurança pública, mas também aquele que deve auxiliar diariamente na produção e na construção dessas políticas. Só que para quem não tem consciência cidadã, é muito difícil você agir se o próprio Estado não te fomenta essa participação. Daí a ideia de você criar espaços para que a sociedade contribua, para que a sociedade tenha voz. Eu sempre gosto de uma frase, né, sempre que eu falo, porque eu acho muito emblemático a gente discutir isso. Você pode passar o slide, por gentileza? Eu acho muito emblemático a gente discutir o artigo 144 da Constituição Federal, com todos os seus detalhes, a gente não vai ter esse tempo, mas segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos, né? E tem a própria estrutura que o artigo 144 traz. Mas quando a gente fala da responsabilidade de todos, eu sempre me pergunto: como fomentar a participação social na construção das políticas de segurança pública? Como dar voz à sociedade? Quais são os mecanismos que nós podemos ter para dar voz à sociedade? Aqui entra um ponto de reflexão. Porque a sociedade, ela é aquela que vai conseguir trazer para o poder público os seus problemas. E se a nossa tarefa maior, com políticas de segurança pública que sejam realmente eficazes, não somente no viés da repressão, mas também no viés da prevenção. E eu gostaria de fazer um parêntese. Fortalecimento de políticas de segurança pública preventiva, por nenhum momento, é desarmonioso com as políticas repressivas. A gente tem que entender que isso faz parte do complexo das políticas de segurança pública. Porque a repressão, ela só vai atuar quando a prevenção não funcionou. Então, a gente tem que pensar numa ideia de complementariedade. E não de quê? E não, na verdade, de disputa. E isso é importante nós pensarmos também. Então, a gente entra na seguinte questão: como que o Estado, seja a União, seja o Estado membro, né, o Estado de Minas Gerais, o município, vai fomentar a participação social? Vai fomentar que aquele cidadão pense os problemas locais e auxilie na construção das políticas? Nós ainda não sabemos. Né? Óbvio que você tem cidade que já tem conselho estruturado, outras ainda não. Algumas o conselho funciona ativamente, outras o conselho não funciona ativamente. O problema é que a participação popular, ela passa a ser o pilar de um novo modelo de segurança pública. Um modelo de segurança pública em que eu preciso, sim, como disse o prefeito, criar mecanismos para romper com a vulnerabilidade social. Criar mecanismos para romper com a vulnerabilidade social, porque no modelo de segurança pública, de um Estado democrático,
toda vida, qualquer vida vale muito. Seja ela vida de agente de segurança pública, seja ela vida de cidadãos comuns. Então, como toda vida vale muito e nenhuma morte deve ser aplaudida, nós temos que romper, sim, com essas questões relacionadas à vulnerabilidade social. Só que a violência, ela é algo que ela entra na esfera do debate no Brasil, principalmente após a década de 90, onde os problemas relacionados à violência urbana passam o quê? A permear não só as cidades, o imaginário social, aquela questão se eu saio ou não de casa, tá certo? Demandando do poder público novas estratégias para enfrentar a problemática. É muito interessante nós pensarmos, né, que às vezes a gente fala assim, violência urbana, segurança pública, isso é uma questão somente de instituições policiais, mas a violência, ela é muito cara. A violência, ela é muito custosa para o Estado, para a estrutura das próprias instituições, mas ela é muito cara, por exemplo, para o sistema de saúde. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, quanto que o SUS gasta para atender vítima de crime, vítima de homicídio? Nós já paramos para pensar, por exemplo, quantas pessoas são afastadas pelo sistema de assistência social porque foram vitimizadas? Como que a violência em si, ela é cara para o Estado? Sem que a gente pense também nos processos de revitimização dos filhos que ficam sem pais, que ficam sem mães e que vão para abrigo, e toda essa rede, na verdade, que deve ser articulada para dar conta dessas consequências diretas ou indiretas da violência. Existem alguns dados que eu gostaria de trazer aqui para os senhores, que eles são interessantes para a gente pensar e refletir um pouco de como que a violência ela é complexa. Compreendendo a complexidade do fenômeno da violência, talvez a gente consiga construir conjuntamente qual seria o papel do município. Quão perto nós estamos, tá certo? Tem uma pesquisa do Datafolha e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2016, que fala que em cada 3 brasileiros adultos, 1 conhece alguém que foi assassinado. Então, em cada 3 adultos, 1 conhece, já ouviu falar, tem algum contato com alguém que já foi assassinado. 64% da população reconhece que as maiores vítimas da violência no Brasil são jovens, negros e do sexo masculino. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, em 2017, 7 em cada 10 brasileiros alteraram ao menos um hábito por conta da violência e da criminalidade. Deixaram de circular nas ruas, mudaram seu filho das escolas, compraram carros blindados, ou seja, ações individuais relacionadas ao medo da violência. Os homicídios, eles se tornaram no Brasil a principal causa de mortalidade da população. Em números absolutos, e aqui eu quero só fazer um parêntese de novo, a gente usa para fazer pesquisas na Universidade Federal, né? A gente tem um núcleo de pesquisas em violência e direitos humanos, que é coordenado pelo professor Paulo Fraga, que foi quem me coordenou, quem me orientou no mestrado, e a gente trabalha alguns números relacionados a homicídios em Juiz de Fora, a gente tem muito dado, e a gente utiliza o número do DataSUS. Por que a gente utiliza o número do DataSUS? Porque a gente ainda está engatinhando para ter um sistema de gestão unificada de números no Brasil, pelo que, na verdade, isso acaba sendo uma questão também, né? Então, os homicídios, eles se tornaram no Brasil a primeira causa de mortalidade e, em 2016, nós tivemos no Brasil 62.517 homicídios. E quando a gente fala nisso, a gente está alcançando 30 homicídios por 100 mil habitantes, fazendo com que o Brasil se insira no número daqueles países mais violentos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Dessas pessoas mortas em 2016, 92,5% eram homens, sendo que desse percentual que era homem, 53,5% eram jovens, entre 15 e 29 anos. O que faz com que a gente reflita a longo prazo o custo da violência, inclusive para o mercado de trabalho, se eu estou matando jovens, tá certo? 72% dessas vítimas são negros, o que evidencia para a gente essa relação entre desigualdade social e índice de vulnerabilidade. Eu fiz uma proposta em não focar muito na realidade de Juiz de Fora, mas há algumas coisas que eu preciso de apontar até pela fala do nosso secretário. O problema do homicídio em Juiz de Fora, ele é real.
Ele não é algo criado, ele não é algo imaginado e ele não é algo construído pela mídia. Tá certo? Nós tivemos em Juiz de Fora, de acordo com esse mesmo número DataSUS, em 2001, 33 homicídios. Em 2016, 149 homicídios. Quando eu trabalho com essa diferença de 2001 para 2016, eu faço com que Juiz de Fora deixe de ser uma cidade com 7,09 homicídios para cada 100 mil habitantes, para passar a ser uma cidade com 26,62 homicídios para cada 100 mil habitantes. Não há como nós sustentarmos uma ideia de que esses números refletem o mesmo aumento do Brasil. Porque no Brasil, em 2001, nós tínhamos uma taxa de homicídio de 27,8 homicídios para cada 100 mil habitantes e 2016, 29,66. Então, realmente, houve um aumento exponencial em Juiz de Fora, o que demanda do poder público, das forças policiais e de quem tem que pensar as políticas de segurança pública, um rearranjo. E aí, pegando para a questão do homicídio, é importante nós pensarmos que o próprio Plano Nacional de Segurança Pública, que foi feito em setembro de 2018 e regulamentado por um decreto em dezembro, que nós vamos falar, ele dá um protagonismo muito grande à política de combate e prevenção aos homicídios. A gente vai falar um pouco sobre isso. Tem umas outras questões relacionadas à violência que é importante, porque alguns estudos apontam que a cada 1% do aumento de taxa de desemprego entre homens de 15 e 65 anos, a taxa de homicídio aumenta 2,1% no município. Ou seja, existe uma relação entre desemprego e vulnerabilidade. Existe uma relação entre evasão escolar e criminalidade, segundo pesquisas também. E, além disso, para finalizar, nós percebemos que a violência ela tem sequelas a curto e longo prazo, como a perda da produtividade, o aumento de custos do sistema de saúde e de segurança nacional. Para que a gente não fale somente em homicídio e para que a gente comece a pensar também como que as políticas de segurança pública elas são extremamente complexas, a gente pode pensar um pouco no Ministério Público e no próprio Poder Judiciário. Segundo uma pesquisa do Conselho Nacional do Ministério Público, somente de 5% a 8% dos homicídios têm inquérito policial concluído. Ou seja, de cada 100 homicídios, eu consigo elucidar 8. É óbvio que isso vai impactar, uma hora ou outra, na sensação de insegurança da sociedade. E aí entra a importância da valorização das instituições policiais. Uma polícia judiciária no Brasil, que é aquela polícia investigativa, extremamente sucateada, sem carro, sem gasolina, sem pessoal, não consegue trabalhar. Então, é óbvio que a capacidade investigativa, ela o quê? Ela diminui por uma questão logística. Tá certo? Além disso, em relação à mulher, nós alcançamos hoje a vergonhosa posição de 5º país que mais mata mulher, segundo a Organização Mundial de Saúde. E o nosso sistema prisional está em colapso. Né? E aí fica o convite para assistirmos na quinta-feira o painel do secretário estadual de Segurança Pública, que é um painel direcionado, até onde eu entendi, à administração prisional. Porque num país como o Brasil, que você tem 700 mil presos e mais ou menos 350 mil vagas, ele está em colapso. E por mais que alguém possa ter uma visão de segurança pública que seja extremamente vingativa, deixa preso e pronto, a gente tem uma questão muito pragmática com isso, que é o fortalecimento das organizações criminosas. Então, eu tenho que entender também a questão do sistema prisional e reitero o convite para quinta-feira, como uma questão estrutural para que a gente possa pensar em políticas de evitar reincidência e política de egresso. Como eu evito reincidência se eu não consigo dar ao egresso a possibilidade de atuação no mercado de trabalho? E em relação a políticas de inserção do egresso no mercado de trabalho, eu não vejo ninguém com melhores condições de fazer essa interlocução do que o município, do que a sociedade civil. E
aí, a gente ainda pega mais duas questões que são extremamente importantes, é que o Brasil, ele gosta, né, na verdade, de ter algumas marcas que são bem vergonhosas. O Brasil é o país que mais mata policial, mas também é o país onde o policial mais mata. Isso é uma questão muito complicada, porque quando a gente fala da violência institucional, ela, na verdade, ela tem um efeito a longo prazo muito cruel, que é o fato das pessoas perderem a fé e a confiança no próprio Estado. Então, isso é algo que isso tem que ser enfrentado e trabalhado. Tá certo? E, consequentemente, quando a gente cria todo esse hábitos de insegurança, de violência, a gente começa a chegar à seguinte percepção. Em 2015, somando os gastos do Estado, Distrito Federal, União e municípios, o gasto com segurança pública representou 1,38% do PIB. Então, segurança pública é uma agenda cara, complicada e bombástica. E demanda reflexão. Só que acontece que quando a gente, na verdade, pensa essas questões, a própria população, ela demanda do Estado uma solução. E você tem 90% da população entendendo que os governos precisam se unir para o combate, o enfrentamento, a prevenção ao crime e à violência. E isso, na verdade, a própria violência, ela reflete numa crise de legitimidade do Estado. Porque uma visão muito simples de ciência política fala o seguinte, olha, o Estado detém o monopólio legítimo da força. Eu cedo parcela da minha autonomia, e aqui eu estou falando como cidadão, porque eu não integro força de segurança pública nenhuma, eu integro parcela da minha autonomia para poder viver em sociedade e ser segura. Então, a própria insegurança, ela traz no Estado, e eu sempre falo isso, né, a população não tem consciência de pacto federativo. Ela quer ver o Estado, seja o Estado guarda municipal, seja o Estado defesa civil, seja o Estado polícia militar, seja o Estado, né, forças armadas, ela quer ver o Estado. Então, a violência, ela traz uma crise de legitimidade no Estado. E justamente por isso, porque a gente passa a construir um problema público, e não um problema público que é construído hoje, vem sendo construído historicamente, é que a gente começa a repensar o seguinte, qual é o papel do município na segurança pública? O embrião para a nossa discussão está no parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição de 88, que fala: a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. O parágrafo 7º do artigo 144, que nunca foi regulamentado, quer dizer, nunca até junho, né, que carecia de regulamentação até junho, ele vem falando o seguinte, olha, eu tenho que organizar o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, justamente para que eu tenha uma gestão harmônica, colaborativa e compartilhada. Ninguém aqui fala em união, as pessoas falam em colaboração. As pessoas falam, na verdade, da ideia de que, colaborando e a União induzindo essas políticas, eu poderia ter o quê? Resultados mais exitosos. E aí, com base nisso, o senhor pode passar para mim, por gentileza? O que nós temos de mais recente? Nós temos a Lei 13.675, de 11 de junho de 2018. Essa lei, ela disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do artigo 7º do artigo 144 da Constituição, cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que é o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, e institui o Sistema Único de Segurança Pública, que é o chamado SUSP. É interessante nós pensarmos que a própria lógica do SUSP, resguardada, né, as devidas proporções, eu acho que tem pessoas com muito mais capacidade de fazer esse comparativo que eu, parte da mesma premissa do SUS. Tá certo? Então, quando a gente fala do SUSP, eu estou falando principalmente da ideia de integração. Só que vocês podem me perguntar o seguinte, Letícia, o embrião está no artigo 144 da Constituição, de 88, e eu só tenho a lei do SUSP em 2018.
Eu fiquei 30 anos gestando isso. Eu fiquei 30 anos para regulamentar essa integração. Isso é novo. Como é que eu vou depositar minha energia em algo tão novo, se eu não sei se, na verdade, isso vai pegar, vai se fortalecer? Eu quero dizer para os senhores que, embora a lei seja recente, esse debate ele já é um pouco antigo. Nós já tivemos, desde 95, tentativas de criação de planos nacionais de segurança pública. Tá certo? Em 1995, foi criada uma Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, que foi transformada em 97 na Secretaria Nacional de Segurança Pública, na Senasp. Então, a ideia da Senasp era justamente induzir políticas locais também. E nós tivemos também o quê? O primeiro Plano Nacional de Segurança Pública e a criação do Fundo de Segurança Pública. Então, isso até 2000. Em 2000, surgiu o Plano Nacional de Segurança Pública. Em 2007, foi instituído pela Lei 11.530 de 2007, o chamado PRONASSE, que é o Programa de Segurança Pública com Cidadania, que ele tinha como pilar a formação de uma cultura de paz e com fortalecimento da participação do município e da participação da sociedade. E é interessante que essa lógica de descentralização das políticas de segurança pública, respeitado o âmbito de atribuição de cada ente federativo, isso é bem importante, a gente vai ver, não é uma construção só do Brasil. Um grande exemplo que é citado, né, na literatura que fala um pouco sobre isso é o exemplo da Colômbia, principalmente em Bogotá, na Colômbia. Né? Acho que Figueroa teve em Bogotá. Eu não tive esse prazer de ir ainda, mas eu tenho muita vontade. Assim. É uma discussão muito interessante, porque nas próprias discussões embrionárias do PRONASSE, citava o exemplo de Bogotá. Uma cidade que chegou a ter 79 mortes para cada 100 mil habitantes, conseguiu reduzir seus números para 36 mortes para cada 100 mil habitantes em menos de 10 anos. Isso é um impacto muito positivo. E toda a literatura de pessoas que estudaram o exemplo de Bogotá fala que Bogotá se destacou por quê? Pela construção de políticas inovadoras de gestão local de segurança, tá certo? Justamente porque fomentou a participação do município e a construção de políticas locais e a participação da sociedade no que tange a construção de uma cultura de paz. A gente tem que compreender que, quando a gente fala de política de segurança pública, principalmente as políticas preventivas, elas partem de duas premissas, que é a integração e a transversalidade. Eu não sei se vocês conseguem ter uma ideia que uma praça mal iluminada, ela pode o quê? Fazer com que crimes aconteçam. Crianças fora da escola, elas estão mais suscetíveis a serem captadas pelo tráfico, tá certo? Que, às vezes, um projeto de uma escola que abre no final de semana para que aqueles adolescentes façam esportes é algo que pode, o quê? A longo prazo, fortalecer a percepção de cidadania. O que a gente tem que entender é uma relação muito estreita entre cidade e cidadania. A cidade tem que ser espaço para a construção de cidadania. E a violência, a meu sentir, é a antítese da cidadania. Então, a violência é uma forma de apropriação do espaço público que não pelo viés da cidadania. Então, entra o papel do Estado, de trazer mecanismos para fortalecimento dessas ações. Então, o que nós temos? Além da lei do SUSP, né, nós temos a Lei 3.756, de 12 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, sobre a destinação do produto da arrecadação das loterias e sobre a promoção comercial e a modalidade lotérica, denominada apostas de cota fixa. E aqui, na verdade, que a gente deposita todas as nossas esperanças, né? Eu acho que é aqui que os prefeitos depositam todas as suas esperanças. Porque, a partir de dezembro, você passou a ter uma destinação de recurso de loteria para o Fundo Nacional de Segurança Pública. E aí você pode perguntar o seguinte: como é que esse dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública vai chegar até Lima Duarte?
Vamos tirar Juiz de Fora. Juiz de Fora tem 500 mil habitantes, é uma cidade importante, tem alguns eventos aqui estranhos que acontecem, então você pode falar assim, Juiz de Fora ainda tem alguma certa centralidade. Mas como é que esse dinheiro chegaria até Lima Duarte? Como é que esse dinheiro chegaria até Santos Dumont? A ideia do governo federal é repasse de dinheiro mediante indução de políticas de segurança, que não são somente políticas preventivas, mas principalmente políticas preventivas, porque seria o quê? O âmbito de atuação do município, tá? Só que aí, para que a gente possa... Você pode passar mais um pouquinho? Além disso, eu tenho o decreto 9489, de 30 de agosto de 2018, que estabelece normas, estrutura e procedimento para a execução da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, de que trata a Lei 3.675 de 2018, que institui o SUSP. Então, eu tenho um decreto regulamentando, e o decreto 9630, de 26 de dezembro, que institui o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, a União, ela já instituiu um Plano Nacional de Segurança Pública, tá certo? E fala quais são as ações mais importantes que devem ser feitas. E aí, a questão é o seguinte, para que eu possa pensar a forma através da qual o município pode atuar concretamente no campo da segurança pública, eu tenho que repensar algumas questões. E, na verdade, a primeira questão que eu tenho que repensar é que a segurança pública, em que pese a extrema importância e a centralidade das instituições policiais, ela não pode ser pensada somente através da lógica das instituições policiais. Tá certo? Eu sou uma entusiasta das instituições policiais, todo mundo sabe isso, mas eu não tenho como pensar o município atuando na segurança pública somente pelo viés das instituições policiais, sob pena de eu estar pedindo para o município algo que não está ao alcance dele. E a outra questão que eu tenho que pensar também é que a atuação do município na segurança pública, em que pese o papel das guardas municipais, não pode ser focado unicamente na atuação das guardas municipais. Porque no momento em que o secretário municipal de segurança pública repensa políticas habitacionais, forma de implementação de políticas habitacionais, inclusive pelo viés da segurança pública, ele pode estar evitando um problema futuro. No momento em que você pensa políticas educacionais pelo viés da segurança pública, ele pode estar evitando problemas futuros. No momento em que o município entra num projeto para colocar, por exemplo, câmeras na cidade, seja em parceria com o Estado, seja em parceria com a própria sociedade civil também, os empresários financiando isso, ele está participando ativamente da promoção da segurança pública. Então, a gente tem que compreender qual que é o papel para que o município possa, caso ele queira, criar um plano municipal de segurança pública. Um plano municipal de segurança pública que não pode ser pensado somente pela lógica de governo. E daqui a 4 anos muda prefeito, entra prefeito, e a gente larga o plano municipal e começa a pensar em coisas completamente diferentes. A gente tem que criar uma lógica de continuidade. Por isso que, na verdade, o próprio decreto que institui o Plano Nacional de Segurança Pública fala que ele vai vigorar durante 10 anos. Que seria um tempo mínimo para você implementar, fortalecer e tentar o quê? Ver os resultados e a forma de adaptação para que as coisas possam, de alguma forma, melhorar. E aí, você pode passar para mim? Eu queria compartilhar com vocês o artigo 1º da lei do SUSP, que fala assim, essa lei institui o Sistema Único de Segurança Pública e cria Política Nacional de Segurança Pública de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, por meio da atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública, de defesa social, da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em articulação com a sociedade. Então, o próprio artigo 1º da lei do SUSP fala expressamente que o que eu quero? Eu quero uma atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada. Tá certo? Eu preciso de uma percepção colaborativa entre os entes. A disputa, ela enfraquece. Por isso que é extremamente importante que cada ente entenda o seu âmbito de atuação. Para que a gente não tenha desgastes desnecessários.
É muito importante, aí eu vou falar 5 minutinhos, que, por exemplo, a guarda municipal, quando bem estruturada em municípios, a gente tem municípios que têm guarda municipal extremamente estruturada e que fizeram a diferença imensa para a reversão dos índices de violência naquela cidade. Mas eu preciso que a guarda municipal reconheça qual que é o seu papel dentro desse complexo campo da segurança pública, para que a gente não perca energia discutindo usurpação de função. Eu preciso, na verdade, que a gente pense a segurança pública por uma lógica colaborativa, como eu disse. E aí o próprio artigo 2º da lei fala: a segurança pública é dever do Estado, responsabilidade de todos, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios no âmbito de competências e atribuições legais de cada um. É interessante, quem gosta desse assunto, e foi até por isso que eu resolvi colocar as leis meio assim, né, para ajudar quem quiser anotar, depois dar uma olhada, como é que, se a gente for comparar o artigo 144 com a lei do SUSP, a lei do SUSP ela é muito mais detalhada. Quando a gente tentava entender, através da leitura do artigo 144, qual que era o papel do município, era um exercício interpretativo imenso. Porque a função do município ficava relegada lá no parágrafo 8º somente à criação das guardas municipais. E dentro daquela coisa todos, né? Todos o município está. Mas a própria regulamentação, a falta de regulamentação fazia com que você tivesse que ter uma capacidade interpretativa muito grande. E como eu estou diante, repetindo, de uma agenda cara, complexa e problemática, seria muito simples que o município, qualquer município, utilizasse do discurso do imobilismo. Isso não é responsabilidade minha, eu não vou fazer nada. Não tem nada a ver com isso. Estou aqui, criei minha guarda, mas a criação da guarda é faculdade, quer dizer, isso não é um problema meu, de quem não é. Só que é curioso, né? Eu sempre falo isso, assim, já faz um tempo que, se a gente acompanha os debates eleitorais para prefeitos, não digo só em Juiz de Fora, mas qualquer outra cidade, o tema violência está muito recorrente. Porque os cidadãos não querem saber de quem é a competência, eles querem a solução. Então, isso reflete de uma forma muito clara no debate eleitoral. E se torna essencial para a própria manutenção das condições de governo. Tá certo? E aí, o que a gente percebe, né, pela leitura do artigo 1º? Que o município passa a ter um protagonismo, e aí, você passa para mim, por gentileza? O artigo 9º, quando ele fala da composição do Sistema Único de Segurança Pública, e aqui eu gostaria de uma atenção especial, que ele fala o seguinte: o Sistema Único de Segurança Pública o artigo 9º, é instituído o Sistema Único de Segurança Pública, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário de Segurança Pública, agora mudou de nome, e é integrado pelos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais. E a gente vai ver mais à frente como que a guarda municipal passa a ser um integrante operacional do SUSP devidamente nominado. E isso vai ter consequências. E pelos demais integrantes estratégicos e operacionais que atuavam nos limites de suas competências de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Parágrafo 1º, são integrantes estratégicos do SUSP: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, por intermédio dos respectivos poderes executivos. E a gente vai ver que, caso a gente acredite numa política de continuidade, município que não tiver Secretaria Municipal de Segurança Pública ou algo afim, não consegue receber dinheiro da União. Município que não tiver Conselho Municipal de Segurança Pública não consegue receber dinheiro da União. Município que não tiver Fundo Municipal de Segurança Pública não consegue receber dinheiro da União. Então, eu não sou gestora pública, mas eu penso o seguinte, pelo que eu ouço: se a prefeitura está quebrada, se o Estado está quebrado e quem detém o dinheiro é a União através de recursos das loterias, eu só fico pensando o seguinte, né? Essa indução, ela vai ser extremamente importante para que o município consiga captar recurso para promover políticas de segurança pública que sejam o quê? Eficazes. Mas outra necessidade é que o município tenha um plano municipal de segurança pública, para que esse dinheiro ele seja aplicado de acordo com algo que foi construído coletivamente.
E aí você começa a entender quais são os pilares do SUSP. É uma gestão integrada, harmônica, mas o quê? Responsável. Responsável no seguinte sentido: se um plano foi aprovado, ele tem que ser cumprido. Independente de quem é prefeito, de quem é gestor, de quem está no comando da cidade naquele momento. Tá certo? E aí, são integrantes estratégicos, né? A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos 3 entes federados. Passa, por gentileza. E são integrantes operacionais do SUSP, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, os policiais civis, os policiais militares, o Corpo de Bombeiro, as guardas municipais. E por que, na verdade, eu coloquei uma relevância à Guarda Municipal? Justamente porque a nossa comandante da Guarda vai falar logo depois de mim, justamente para que a gente possa compreender melhor qual que é o papel da Guarda Municipal dentro de uma lógica de prevenção à violência. Tá? Passa, por gentileza. 8. Órgãos do sistema penitenciário, institutos oficiais de criminologia, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Social, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Agente de Trânsito, Guarda Portuária. Parágrafo 4º. Os sistemas estadual, distrital e municipal serão responsáveis pela implementação dos respectivos programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento respeitado o disposto nessa lei. Então, na verdade, ela é uma lei muito indutiva. Ela quer induzir algumas práticas mínimas que os entes devem ter. Passa, por gentileza. E aí, para a gente... Eu poderia falar mais muito tempo, mas eu acho que meu tempo vai acabar. Eu gostaria só de frisar 2 coisas, tá certo? Eu tenho o Plano Nacional de Segurança Pública, que ele traz alguns objetivos. Dentro desses objetivos trazidos pelo Plano Municipal de Segurança Pública, nós vamos perceber que vários desses objetivos estão relacionados ao próprio município. Não somente a criação de Plano Municipal de Segurança Pública, mas o fortalecimento da Guarda Municipal. Tem 2 coisas que me chamam a atenção. Passa, por gentileza. Tem 2 coisas que me chamam a atenção na lei do SUSP e na implementação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O protagonismo da Guarda Municipal. Tá certo? Então, assim, eu acompanho um pouco o debate sobre a Guarda Municipal há muito tempo por gostar. E eu acho que a Guarda Municipal, ela vem saindo de um momento onde ela tangenciava os debates sobre segurança pública para alcançar também uma centralidade. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque se a gente continuar na aposta de que vai existir uma continuidade, o município também que não tiver uma guarda municipal estruturada vai ficar bem difícil dele conseguir dinheiro da União. Então, o fortalecimento da Guarda Municipal, e aí é importante também, né, a gente começar a delimitar. Eu já tive a possibilidade de conversar com a Guarda Municipal sobre algumas questões, começar a delimitar o campo de atuação da Guarda Municipal para que ela não se perca dentro da sua própria missão. Né? Mas a gente entende, na verdade, que fortalecer a atuação dos municípios nas ações de prevenção ao crime e à violência, sobretudo mediante ações de reorganização urbanística e defesa social, e passa mais um pouquinho. E dentro dessas estratégias do objetivo 11, que seriam essas estratégias para o município, pode passar. Capacitar gestores e guardas municipais para a produção e análise de dados sobre dinâmicas de violência e vitimização, produzir indicadores para a mensuração da atuação das guardas municipais. Tá certo? Passa mais um pouco. Então, o que a gente percebe? A gente percebe justamente um protagonismo do município e um protagonismo das guardas municipais. Isso é muito importante para que a gente pense que guarda municipal, atuação do município, criação do Plano Municipal de Segurança Pública, criação de um Fundo Municipal de Segurança Pública, criação de um Conselho Municipal de Segurança Pública, seriam as bases do início da construção de uma política de segurança pública que se pretende uma política de Estado. E por que eu defendo isso com muita tranquilidade? Porque eu acompanho isso há muito tempo, e a gente vê que as ações da União, nesse sentido, elas são indutoras para municípios que cumprem alguns requisitos. E agora o artigo 22 da lei do SUSP, ele fala o seguinte:
as políticas públicas de segurança não se restringem aos integrantes do SUSP, pois devem considerar um contexto social amplo com abrangência de outras áreas de serviço público, como educação, saúde, lazer e cultura, respeitadas as atribuições e as finalidades de cada área do serviço público. Ou seja, as políticas públicas de segurança, elas não se limitam aos integrantes do SUSP. Então, a sociedade civil ela tem que participar. A gente tem que compreender que toda ação, toda fala, ela reflete no fortalecimento ou não da violência. Tá certo? E, passando... E o plano de que trata o caput desse artigo terá duração de 10 anos. As ações de prevenção à criminalidade devem ser consideradas prioritárias à elaboração do plano. E, por fim, o parágrafo 5º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Segurança Pública em Defesa Social, elaborar, implantar seus planos correspondentes em até 2 anos, a partir da publicação do documento nacional, que aconteceu em dezembro, sob pena de não poderem receber recursos da União para execução de programas ou ações de segurança pública e defesa social. Ao meu sentir, o SUSP, a implementação do SUSP é um caminho inevitável, a não ser que o município queira, na verdade, correr o risco de não receber essas verbas da União. Tá certo? Então, é algo que a gente tem que pensar, tem que se estruturar e tem que fazer escolhas, né? Dentro dessa questão toda, eu acho que, e eu vou deixar para a comandante da Guarda trazer algumas reflexões sobre o papel da Guarda Municipal, né? A gente não tem condição de discutir sobre isso aqui, em virtude do tempo mesmo, mas eu acho que é uma discussão extremamente interessante. A minha proposta foi trazer para vocês algumas bases conceituais sobre o Sistema Único de Segurança Pública, como que o município pode participar, como é que a gente está diante de um campo em construção ainda, ninguém tem uma resposta fechada. A gente tem que conhecer, a gente tem que, na verdade, entender a problemática e tentar, na verdade, sermos pioneiros em algo que pode tentar mudar a nossa realidade. Sempre com uma finalidade, promoção de paz social. Tá certo? A minha contribuição é uma contribuição de quem pesquisa o tema, de quem gosta do tema, mas eu não sou servidor público, eu não sou gestor público. Eu penso o problema de fora. Mas, pensando no problema de fora, eu me sinto corresponsável pelo problema, porque eu faço parte da sociedade civil. E eu acho que a universidade ela tem um papel muito importante em pensar os problemas. A gente fala isso, a gente discute isso todo dia, né, na Docton. E, terminando, né, já pedindo desculpa por ter me alongado tanto, eu vou me despedir e com a seguinte reflexão: eu não sei muito bem qual que é o modelo de segurança pública que o Brasil quer, o que nós teremos em relação à política de segurança pública, mas eu sei muito bem qual que é o modelo de segurança pública que eu quero. Eu, Letícia Fonseca Paiva Delgado, mãe, mulher, profissional, eu sei qual que é o modelo de segurança pública que eu quero. Eu quero um modelo inclusivo, focado em uma cultura de paz, na prevalência dos direitos humanos e que tenha um olhar atento para as especificidades de cada local. É um modelo em que cada vida valha muito e que nenhuma morte, nenhuma mesmo, seja aplaudida. É um modelo em que os conflitos sejam solucionados de forma responsável. É um modelo em que as instituições policiais e a Guarda Municipal tenham uma atuação colaborativa e não competitiva. É um modelo em que as políticas preventivas integradas sejam valorizadas. É um modelo em que o cidadão é respeitado e os agentes de segurança pública valorizados. É um modelo que reconhece que o fortalecimento da democracia é o único caminho para a efetivação da paz social. Muito obrigada. Agradecemos a professora Letícia Paiva Delgado. Em 10 minutos, retornaremos com a segunda palestra desta manhã, Segurança com Cidadania, proferida pela comandante da Guarda Municipal de Juiz de Fora, Emilce de Castro.